Olá, personas! Aqui é a Gabi. Aqui é o Marcos. E tá começando mais um especial de Shingeki no Kyojin. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem um tanto peculiar, que muita gente acha ela até um pouco psicopata, vamos dizer assim, mas a gente vai ver que ela não tem nada disso, que na verdade ela só é bem peculiar mesmo. A gente tá falando da Hanji Zoe. 外に巨人たちが今回はどんな巨人に会えるかな。 Então a Hanji, ela é responsável, né, na divisão de reconhecimento, responsável pelo 4º Esquadrão, que cuida das questões de inteligência e de inovação da divisão de reconhecimento, inclusive de fazer teste com os titãs. E né, a gente vê ao longo das temporadas que ela também começa a fazer testes com Eren, né, para ele conseguir controlar melhor seus poderes de titã. ねえエレン、ちょっと口の中見せてみてよ。もう歯が生えてる。 De acordo com a Hanji, ela era bem segura e rancorosa quando ela entrou para o reconhecimento. Só que aconteceu um episódio muito engraçado, que ela relatou que ela chutou a cabeça de um titã de 3 metros e sentiu que o peso daquela cabeça era estranhamente leve. E ali ela começou então a ter uma curiosidade para pesquisar sobre aquelas coisas e entender por que a cabeça de um titã de 3 metros é tão leve. E aí então ela começa uma questão que é muito importante para ela, que é a questão científica, que baseia a personalidade da Hanji. Konnichiwa. A Hanji é uma personagem que tem um humor bastante peculiar, a gente pode perceber isso, principalmente quando a gente vê ela lidando com titãs. Ela tem um humor e um prazer bem peculiar quando ela lida com eles que ninguém mais tem. E também ela consegue levar esses titãs e desenvolver as questões científicas com muita seriedade. Então ela é uma personagem que se equilibra muito entre essas questões humorísticas, entre essa leveza e também na seriedade que ela trata as pesquisas dela. E aí, pra gente entender um pouquinho melhor da personalidade dela, a gente vai usar o Sigmund Freud. お前がソニー、お前がビーンだ。 Para a gente compreender alguma coisa e poder refletir sobre ela, geralmente a gente tem 2 caminhos. Ou a gente pensa o que aquela coisa é, ou por exclusão o que ela não é. Então a gente exclui tudo que ela não é e chega no que ela é ou vai direto para o que ela é. Para a gente pensar um pouco a Hanji, a gente escolheu pensar inicialmente o que ela não é. E alguns elementos podem dar falsas ideias do que realmente seja. E no caso da Hanji, ela não é nem psicótica e nem sádica. São essas 2 coisas que a gente pode começar a pensar que ela não é. A ideia da psicose acontece quando há uma desconexão com a realidade, quando se dissocia dessa realidade. No caso da Hanji não tem isso, ela é muito pragmática, ela é muito realista, né? A atividade científica dela vai nesse sentido. E a ideia de sadismo também não é verdade no caso da Hanji, porque o prazer e a satisfação que ela sente em estudar os titãs, por mais que tenha essa risada, tenha essa satisfação, ela não vem carregada de teor sexual de nenhuma maneira. みんなで仲良くやろう。 E aí a gente vai trazer também um outro conceito da psicanálise, que é a sublimação. A Hanji possui processos sofisticados dessa sublimação. Mas o que viria, né, a ser sublimação? A sublimação é aquilo que você faz, né, um mecanismo que o indivíduo tem, quando alguns desejos, vontades, ações que são socialmente inaceitáveis se transformam em ações, desejos e vontades aceitáveis socialmente, né? Então você meio que reverte aquilo que você queria fazer que não era muito bem aceito em coisas que são bem aceitas. E no caso da Hanji, ela consegue reverter todo o medo, a raiva, a angústia, as questões de tensão ali dentro de Paradis com o seu único objetivo, né? Ela consegue reverter, então, sublimar essas coisas num objetivo que é a relação científica que ela desenvolve com os titãs, né? Entender mais desses titãs e de onde eles vieram, de onde eles surgiram e por que isso acontece com eles de uma forma, né, científica, claro, observando o corpo dos próprios titãs.
E o que garante que essa sublimação continue a existir, né? O que existe por trás desse mecanismo de sublimação que garante a sua permanência? O que garante a existência da sublimação é a ideia de compulsão pela repetição. É um fenômeno que diz que a gente oscila sempre entre a excitação e a tranquilidade. Então a gente tem um momento de tensão grande que diminui para um momento de tranquilidade e calma. Na atividade científica isso acontece e a gente consegue observar. Quando o cientista está debruçando sobre um assunto que ele não conhece, o que excita a atenção, né, é a dúvida, o questionamento, são as indagações. Então ele está nesse momento de tensão. O momento seguinte de tranquilidade vem quando a descoberta acontece, né? Quando o desconhecido se torna conhecido. Então, a compulsão pela repetição da Range garante que ela sublime, né, esses desejos que eram inaceitáveis e tornam a ser aceitáveis. Nesse sentido, ela tem a dúvida que excita e depois cai na tranquilidade da descoberta. E a gente pode perceber isso muito bem com a empolgação dela só de estar perto dos titãs algumas vezes. Tem uma cena dela que eu acho muito engraçada, que ela tá no ombro do Eren e ela fala alguma coisa e o Eren só, tipo, balança a cabeça, ele tá em forma de titã. E ela surta, tipo assim, meu Deus, o titã falou comigo. E assim, é muito interessante ver que esse mecanismo, né, das questões científicas, da excitação e da calmaria do cientista é presente na Range. 頭を使って最大限できることを考えるよ。 Outra cena que a gente pode perceber isso também é quando eles conseguem capturar 2 titãs e ela os prende, né, para fazer análise, para fazer pesquisas. Ela cria um vínculo, inclusive, muito engraçado com eles, dá nome para eles. Só que quando eles são assassinados, ela fica muito arrasada. Porque aquilo ali era o meio dela sanar algumas dúvidas, são as dúvidas científicas da Range. Então a gente pode perceber muito essas questões da questão científica mesmo que a Range carrega na sua personalidade. O que vai energizar esses processos, então, de sublimação e de compulsão à repetição é o instinto, né, a vontade de viver, é a ânsia pela vida. E isso todo mundo ali dentro de Paradis, especialmente as pessoas da tropa de exploração, tem. E a gente pode ver isso na Range de forma clara, que ela vê na ciência, ela vê no trabalho do reconhecimento uma esperança de ser livre, uma esperança de liberdade para a humanidade através do trabalho dela, que, né, é como a gente falou aqui, ela consegue sublimar algumas coisas de uma forma em que contribui para o trabalho da tropa de exploração, para a divisão de reconhecimento. お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。 Então a gente pode dizer que no aspecto mais fundamental e energético tem o instinto de vida, que garante que exista a compulsão de repetição, que por consequência leva à sublimação, que está na base da atividade científica da Range. É isso aí. Então esse foi o nosso vídeo sobre essa personagem maravilhosa que eu particularmente adoro ela é fantástica. E então se você gostou, já deixa seu apoio aí pra gente, se inscreve porque, como eu já falei em outros vídeos, tem mais vídeo vindo aí especial Shingeki. E então comenta também, deixa suas críticas, suas sugestões, a gente ama ler comentários, eu acho que eu vou falar isso todo vídeo, vai ficar um saco, mas a gente gosta mesmo, a gente responde as pessoas. Todas as pessoas que vêm falar com a gente faz questão de responder, porque, né, o trabalho essencial que a gente quer desenvolver é levar a psicologia para vocês de uma forma legal. Então a gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo! Eu coloquei essa frase dela também. Quando ela tá brigando com o pastor lá, ela fala: Você sabe pelo que nós do reconhecimento derramamos nosso sangue? Para conseguir de volta a liberdade que foi tirada de nós pelos titãs. Por essa causa, nossas vidas foram um pequeno preço a se pagar. Amor. Essa barbinha aqui. Tchau, Aí. tchau. Que baseia muito a personalidade da Zoe. É, Range Zoe. É Range Zoe, né? Aham. Eu falo pra caralho, né? Na hora de despedir. Mozinho, é a melhor coisa possível. Aham.